Bom dia, então, pessoal. Falar com você sobre o teste de história, sobre o trabalho de história, melhor dizendo. Em história, pessoal, eu encerrei com a aula gravada de hoje o tema governo geral, tá? Então, eu deixei um trabalho para vocês ali. É um trabalho que vocês vão ter 3 semanas para entregar, né? Porque a gente entra em férias hoje, né? A partir de hoje é a nossa última aula de sociologia e de história. Então vocês vão ter 1, 2, 3 semanas para fazer o trabalho, tá? O trabalho ele consiste aqui então em responder as questões sobre o filme, tá? Sobre o filme Desmundo. Então é um filme com a classificação para 14 anos, então acredito que todos na turma têm mais de 14 anos. Então todos podem assistir o filme sem problemas, tá? Então o filme vai contar como que vai tentar recriar a sociedade, né? Como era a sociedade brasileira, né? Como era a sociedade portuguesa na época da colônia, tá? E então eu quero que vocês façam uma análise crítica desse filme, tá? Então, a primeira questão ali é localizar a época e o local em que a história narrada no filme se passa, né? Qual capitania hereditária, então, que o filme retrata, tá? Localizar a época, né? Que época é, né? Até já falei aqui a resposta, o local, o ano, por exemplo, né? E contar aqui. Daí depois, a segunda questão. Um dos personagens centrais do filme é o padre jesuíta da vila onde Oribela, que é a personagem principal, numa das nossas aulas, na penúltima aula de história, que foi a aula 18, se eu não me engano, não, 17, foi antes dos jesuítas. Nossa primeira aula sobre o governo geral. O governo geral, o lento fim das capitanias hereditárias. Eu gravei a aula para vocês. No final da aula eu coloco um trecho desse filme e explico algumas questões, tá? Eu deixei o link do filme também no Classroom, tá? Então, um dos personagens centrais do filme é o padre jesuíta da vila onde Oribela desembarca, tá? Como o seu discurso durante o casamento caracteriza o índio brasileiro. Então, como que a igreja, como que os portugueses viam o índio brasileiro. Então, essa é uma questão também que faz referência à sociologia, né? Uma coisa não, tudo está dentro da área das ciências humanas, uma coisa não está desligada da outra, tá? É a questão da xenofobia que a gente vai ver hoje, mas principalmente do etnocentrismo, né? Então, os portugueses, eles não olhavam o índio, não se colocavam no lugar do índio, né? Não praticavam a alteridade, nem a empatia. Eles olhavam o índio com um olhar europeu. Então, para eles, o índio era um monstro, tá? Até ontem eu devia ter salvo. Ontem eu vi um meme muito legal que eu poderia ter salvo, como o europeu, como a mulher europeia via a Índia, né? Porque daí as mulheres chegavam aqui com aquelas roupas todas, cobriam todo o corpo, né? E chegavam aqui as índias seminuas, né? Então isso era um problema, né? A europeia via as índias. Tá?
Não vai aparecer aqui. Olha só esse meme aqui. Ó. As europeias ensinando sobre beleza para as índias no século XVI. Então, né, então as mulheres utilizavam perucas, utilizavam todas aquelas roupas e usavam praticamente uma máscara no rosto, as europeias, né? As nobres, as mulheres que frequentavam a corte, né, da realeza. E a Índia, né? Chegava aqui, país lá muito frio, aqui o país tropical, né? Então as roupas são mínimas, né? Então isso foi o meme que eu vi ontem que eu achei interessante, né? E que caía bem para a aula de história. Então, o personagem Ximeno, questão 3, né? O personagem Ximeno, mesmo sendo um comerciante de sucesso e posses, é visto com desconfiança e inferioridade por Francisco de Albuquerque. Explique por que Francisco o vê dessa maneira. Tá? Então, por que o Ximeno ele também sofria preconceito? Que problema mexeu com o cotidiano dos moradores do vilarejo mostrado no início do filme? Dentro do enredo, as personagens são hierarquizadas a partir de alguns critérios sociais pré-estabelecidos. Quais são esses critérios? Identifique 3 critérios. Então, o que é hierarquia? Umas pessoas são mais importantes que as outras, né? Então, umas pessoas estão no topo da sociedade e outras estão lá embaixo. Então, quais são os critérios hierárquicos sociais, os critérios sociais que existiam no início da colonização portuguesa no Brasil, que o filme apresenta, tá? Isso que eu quero que vocês identifiquem. No filme, assim como na história, como ocorria a catequização dos índios brasileiros. Então, aqui uma parte também que fala sobre lá os jesuítas, né? Na aula seguinte, na aula 18, a gente falou sobre os jesuítas, e o filme mostra como os jesuítas catequizam os índios, os indígenas, né? Francisco de Albuquerque, marido de Oribela, embora personagem fictício, pode ser tomado como modelo imaginável de muitos dos primeiros colonos brasileiros. Na sua opinião, Francisco se assemelha a que personagem da América Portuguesa? Um sesmeiro, que era o dono das sesmarias, um bandeirante, ou um comerciante de produtos de terra? Explique a sua resposta. Que personagens históricos são localizáveis dentro da trama, dentro do filme? Que tipo de personagem que a gente estuda em história que aparece no filme? Como era a relação entre o padre jesuíta e Francisco de Albuquerque? O que estruturava a relação entre eles? E depois faça uma resenha contando, então, a história do filme, mínimo 10 linhas. Então, a resenha é todo o trabalho sobre um filme, vocês têm que contar o início, o fim e o meio do filme, tá? Colocar os personagens principais. Esse é o trabalho, então, porque vocês têm 3 semanas, né, para vocês fazerem história, tá? Procurem fazer aí dentro dessas semanas que vocês ainda não estão de férias, né, para vocês poderem descansar. Isso. Então, o novo governador ficou frente à colônia durante 14 anos, né? E conseguiu, então, expulsar os franceses, mas durante esses 14 anos aí os franceses conseguiram deixar a sua marca no Brasil. Então, eu vou passar um trechinho de um filme para vocês agora, depois a gente continua, chamado Desmundo, é um filme brasileiro, tá? O Desmundo é um filme brasileiro dirigido de 2013, dirigido pelo Alain Fresneau, com a Simone Spolador, o Osmar Parado e o Caco Ciocler, tá? Ele é ambientado em 1570,
época em que os portugueses enviaram para o Brasil as órfãs portuguesas, né, para se casar com os colonizadores. Então, como a gente viu ali, em 1548, veio para cá o Mendes Sá, e veio com jesuítas, veio com alguns portugueses, veio com alguns degradados. E o que que acontece, né? Os portugueses eles estavam se relacionando com as Índias e com e, e, e então estava miscigenando a raça e a igreja estava apavorada com isso, né? Então a igreja queria então que o povo, que o rei mandasse então mais pessoas, mais portugueses para cá, porque a igreja não estava conseguindo catequizar os índios, né, converter os índios a tempo, e estava havendo casamentos já entre índias e brancos, né? Então para eles isso era um horror, né? Então a tentativa era minimizar o nascimento dos filhos com as índias, que os portugueses tivessem casamentos brancos e cristãos, e essas órfãos viviam em conventos, e muitas delas desejavam ser religiosas. Oribela era uma delas, e obrigada a casar com Francisco Albuquerque. Deixa eu colocar aqui o filme. Estão vendo aí certinho? Tios baixos! Derriba! Pode derribar! Derriba! Tchá, baixai o rosto. O sol vai queimar a vossa pele.
Jamais que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres, com quem os homens casem e vivam em serviço de nosso Senhor, apartados de los pecados em que agora vivem. Mandem Vossa Alteza bastante órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres blancas Acó, que quaisquer farão bem à terra, e os homens de Acó se hão apartar do pecado. Me pesa ler. Vou dar o principal. Não vejo nem migalha de dona. Será de verdade não haver donas acá? Como pode? Quem era má havia de parir? Os homens, índios mandando, De que modo parem nos homens? pelo chobaco. Pela destra os meninos, pela cestra as meninas. Sêncio. São bem de saúde. Bem, deu graças. Os meninos vão ir na igreja. Elas vão pegar essa girando peixeira. Pelo que é posto acá, eras freire e se deixaste possuir por um homem. Sacaram de mim, meu filho. Já me fui castigo há bastante. Olha os costumes, pessoal, como que era o banho na época, né? Não podia tirar a roupa, né? E as roupas de baixo, então, tinha que ser roupas brancas, né? A igreja que determinava, então, esse tipo de costume. Jamais tu poderia ficar sem roupa, né? Deixa sofrer, moça! Não lhe deixarei que caçem. Quero-las todas para mim. Não vai ser bom? Havemos ir à missa, havemos fazer bordados. A igreja já quase terminada. Faz um sorriso. Enchi. Fortes, bons. Que te passa, filha? Que te passa? Perché risondo il sangue? Dona Ribela anda mal por la temperatura. Passarà, nella caçanda passarà, se no... A menina veio de um mosterio. É a tão beata. Se puderas fazer a mercê de lhe haver um esposo devoto. Devoto, in tua c'andargu, antro some desta terra. Ma non desrei. O casar
O caçar é leve. É viver conforme o querer dos homens. Não falar com muita confiança, que faz desconfiança. Nem morder os beiços, que rábia. E para fim, que de primeiro deita, de primeiro vai morrer. Te clamamos et susus filievae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e a ergo advocata nostra, ilus tuus misericordes cruzada nos converte. E a ergo advocata nostra, ilus tuus misericordes cruzada nos converte, et Iesum benedictum. Benedictum fructum ventris tui, nobis posse hoc. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Basta. Só rezando! Maria, roga ao padre que ele me torne o convento. Adeus. No irmão que me ampare. Não posso emparar-te a ti. O demônio nos põe em tentação, fazendo crer que hemos virtudes, que não hemos nem migalha. Peracamba! Silêncio! São aqueces os negros topinambás? Os tales que apressionaram os brancos? Meu pobre marido. Como sofre ele impondo ordem nesta gente. Xembaé, rechucar o meia puaba. O bichá, onhenta não potar. Chaicoe, cristiano namo. Yande, tu para ura. Yande o panha. Vinde, vinde. Arriba. Silêncio! Silêncio! Pida que mostre os prisioneiros brancos. E neles sendo franceses, nós devolvemos. O Cipia Potaim, o Ambaguera, ae Maíra Ramô, ae o Yemen Emene, Aane, Toronjuca o Panhen Caraí. O que puta ele disse? Vamos a matar os blancos. Diz que os blancos aqui chegaram. Não comemos nem a metade de nossos prisioneiros. Timar com os negros. Chama as órfãs. Leva os negros. E aguardai um pouquinho aí fora. Deixa não guardar coisa boa. Melhor era se o rei nos mandava armas para a nossa defensão. As órfãs. Vamos a ver essas fermesuras. Eu mais gosto das sarvagens. Bem gostava de haver uma dessas. O próprio Arthur. Cristóvão, o viúvo. À fronte, senhor Cristóvão Borralho. Dona Tareia de Sandy. Graças, Senhor. Dona Gerarda Teixeira.
Truxe. Pelatíssimo. Graças. Dom Afonso. Dom Afonso Soares de Aragão. Dona Oribela de Covilhã. Isso, padre! Não vieram do monastério? Fora daqui! Saquem essa rapariga! Fora daqui! Sete. Olha como é que era o castigo na época. A palmatória. Isso aí foi até o século XX agora. Esse castigo. Na escola tinha esse castigo aí também. Férias. Sêncio. Segreda das lazeiras sem ti. Da mão à palmatória. E tem o ditado também, né? Ninguém quer dar a mão à palmatória. Olha. Nem um bêbado vai te querer. São amigas me tornam. Embora viram estas meninas, elas são muito desejadas aqui. E graças ao bom Deus, houveram uma viagem tranquila. Dê a mulher a mão a seu noivo. Os esposos hão de poder sobre as esposas e suas filhas. Mas não pequem da luxúria, não tomem como suas mulheres, nem suas mães, nem suas filhas. Casamento coletivo. Olha como é que o padre vai chamar os índios. Os negros da terra. Os negros da terra. Os bracis. Os brasis. Que vivem as mesmas animalhas. Os animais. Sejam suas vidas plasmadas pelo matrimônio divino. E que façam seus filhos abençoados pelo alvor da pele. Em nome do Pater, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O coral dos índios. Quem foras vós? Francisco de Albuquerque.
vos muito agradeço, Dona Oribela, por vir desde tão longe para esponsar comigo. Gostava de vos ofertar uma camba de verdade, mas não há hospedaria na vila. Querem as forças. Larguei com as bestias que levam engenho. Dominus tecum benedicta tu in mulheres. Queres rezar? Quero dormir. Fiade me enfraqueceu. Deita então. Não vos conheço, senhor. Não me forceis. Sou teu marido. Sou teu marido. Deve tempo para vos conhecer, para que pegue de estimar-vos. E te aceitar, para ver paciência. Sei esperar pouco. Para que costumes comigo. Quenta. Senhor! 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 Para onde vamos? Eu não vejo o mar. Cala a boca, não birules. É cerca. Dona Oribela, minha mãe. Has de fome? Não queres me descomer? Não. De onde é a criança? Por Vilhã. Eu dou-te. Duas vacas. Não havia outra? Os gorda, danca maior?
Tu zancuda? Tomei gosto desta. Vai tara ua da pombe ju. Le wa ne tai ve wa. Dona Oliveira? Abençoe o senhor. Despertaste demoras? É já tarde. Dormiste bem? Dormi. Não sofriste da calor? Olha, Não. acostumei da calor dentro da nave. Has de roupa para a noite? Sempre dormi nas mesmas roupas, senhor. Xenda, Dona Oliveira. Sabias que em Casnocha és recebida igual modo filha. Francisco é muito bom filho. Enjeitou a bom das mulheres. Não me deixava desguarecida. Bom dia, Dona Oliveira. Bom dia. Vem comigo. A monte, Dona Oliveira. Dona Brites disse que teu pai foi mercador e que veste de curvilhão. Melhor te acostumar com a vida a cor. Te ofertaram a mim como restolho. Uma rã que ninguém não queria. Não sou restolho. Eu soube quando te vi.
A filha deficiente ali, tá? Pessoal, então, olha só o trechinho, tá? Tentativa de estuprar ela, né? Na época, né? Os costumes de 500 anos atrás, não era considerado estupro aquilo ali. Impressionante, né? Na época, é chocante, né, dizer isso, né? As mulheres, elas pertenciam ao marido, né? Assim que elas casavam, a igreja determinava, então, a determinação, né? Estava escrito e que elas então passavam a pertencer, elas eram propriedade do marido. Então o marido poderia fazer o que quisesse com ela. E as regras também da igreja determinavam que o marido não poderia ver a esposa nua. E nem a esposa ver o marido nu. Eles não poderiam tirar a roupa para transar, por exemplo, né? Então, aquela forma deles transarem, de ir para a cama, era a forma natural, né? Parecia um estupro, né? Impressionante. E os casamentos eram arranjados, a maioria. A maioria dos casamentos não eram por amor, como é hoje. O casamento por amor é uma invenção do século XX, tá? Casar por amor, antes os acordos eram assim por família, né? A família fulano de tal lá, a família Silva com a família Oliveira, daí tinham interesses, né? Daí tinha o dote, que nem eles falaram, né? Daí a mãe do Francisco perguntou, mas quanto é que foi o dote? Daí disse, 2 vacas, né? Daí paguei 2 vacas. Então, antigamente tu tinha que pagar o dote, daí quem pagava o dote era a família da noiva, né? A noiva que pagava o dote para casar. Então, tu comprava o dote, né? Então, isso mudou, tá, gente? Então, os casamentos, todos geralmente, a noiva e o marido, eles se conheciam, às vezes, na igreja, né? O amor, ele acontecia ao longo do casamento, depois das pessoas já morarem junto, dentro de casa, né? Já estarem casados. Muitas vezes não acontecia, né? Muitas vezes não tinha amor, o casamento era arranjado, né? É bem chocante, tá? Então, a ideia era essa, com o filme, mostrar os costumes ali da época, mostrar ali, então, como que foi esse choque cultural dos portugueses com os indígenas. Eu quero que você continue olhando o filme, eu vou pedir um trabalho sobre esse filme, tá?